galera, tá começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. Meu nome é Domi Andrade. E hoje nós vamos falar sobre Páscoa. O que é esse trem de Páscoa? Jesus morreu mesmo, foi na sexta-feira? Coelho bota ovo? Que conversa que é essa? Vamos ver de qual é que é isso aí. Então, bora começar do começo, né? Vamos ver a origem da Páscoa, a origem bíblica da Páscoa, que na verdade é uma festa judaica. A gente vai encontrar isso lá em Êxodo, né, quando Deus institui essa festa. Então, só para contextualizar, aí para quem não sabe, os descendentes, a família de Israel, né, os descendentes do povo de Israel, eles foram para o Egito, né, num momento de seca para poder sobreviver a fome, a seca. E aí eles se estabeleceram lá e passaram a viver lá. Só que aí, alguns anos depois, eles acabaram sendo escravizados pelos egípcios e ficaram como escravos alguns séculos. E aí, Deus, num determinado momento, ele levanta, né, o profeta Moisés para poder libertar o povo da escravidão. Então, Moisés vai e vai até Faraó, conversa com ele, aí tem toda aquela questão das pragas, que a gente já sabe, né, as 10 pragas. E aí, na 10ª praga, que é a praga dos primogênitos, né, que, na minha visão, é a pior de todas, né, em que morrem todos os primogênitos, né, dos egípcios, Deus, antes de aplicar a praga, ele institui o que ele chamou de Páscoa, né? Nessa ocasião, os israelitas teriam que separar um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, e aí esse cordeiro seria sacrificado, e aí eles iriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas deles. E aí, nessa noite, eles iriam assar o cordeiro inteiro, né? Nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados, e eles deveriam comer esse cordeiro em família, junto com ervas amargas e pães asmos, ou seja, pães sem fermento, né? E eles deveriam comer essa Páscoa à noite e, se sobrasse alguma coisa, queimar para não ficar até no outro dia. E aí, esse sangue nos umbrais das portas serviria para poder marcar a casa onde não era para o anjo que Deus enviou entrar, né? E aí, nessas casas onde tinha o sangue marcado, os primogênitos não seriam mortos. Então, era a proteção, era o sinal, né, da proteção de Deus contra o anjo da morte. É importante acrescentar que o termo Páscoa, no original, é o Pessah, né, Dom? Pessah. Esse no final. E o sentido desse Pessah é passar por cima, mas também, assim, sendo mais específico, seria como pular. Sabe? Quase como ignorar, nesse sentido de ignorar. Ou seja, o anjo, ele veria o sangue nos umbrais da porta e passaria por essa casa, pularia aquela casa. Exatamente. Outra coisa interessante, né, são os elementos da Páscoa, né? Além do cordeiro, eles tinham essas ervas amargas que simbolizam a aflição, né, o sofrimento do povo. E o pão asmo significa corpo sem pecado, né? Porque o fermento na Bíblia ele vai simbolizar pecado. Então, essa festa ela deveria ser guardada sempre no primeiro mês do ano judaico, no dia 14, né? A orientação de Deus é que o cordeiro fosse separado no 10º dia e no 4º dia ele seria sacrificado ao pôr do sol. E essa festa seria um memorial para todo o povo judeu, né, como uma comemoração da libertação do povo da escravidão do Egito. Então é um marco, né, de uma nova vida, de uma libertação e um resgate que Deus fez no povo e que deveria ser comemorado, né, de geração em geração. Uma coisa interessante também, Dom, é que quando a gente olha para a questão das pragas,
a gente percebe claramente que Deus ele meio que está afrontando, né? Meio que está ferindo os deuses deles com cada praga, né? Não é mais ou menos isso? É isso mesmo, igual, por exemplo, quando ele transforma as águas em sangue, a gente percebe que é uma afronta ao Nilo, que era considerado um deus, né, para eles. Então, em cada praga você consegue perceber isso. Exato, e da mesma maneira, essa questão de passar o sangue nos umbrais das portas tem esse mesmo sentido. Pelo fato dos hebreus estarem naquela terra há tanto tempo, muito provavelmente as gerações que foram nascendo foram meio que se tornando mais egípcias do que hebreias, né? E assim, não tem como. É a mesma coisa, você tem uma colônia de, sei lá, de italianos ou de chineses ou qualquer outro tipo de nacionalidade. De nacionalidade aqui no Brasil. Sei lá, igual a gente, né, tem na nossa história vários imigrantes. E aí esse pessoal se instala aqui, aquela colônia, né, e várias pessoas ali têm a cultura desenvolvida, né, do país e tal. Por exemplo, chinês, tem lá as coisas lá todas de chinês, a galera até fala chinês e tudo mais. Mas aí, pô, vai passando os anos e vai vindo geração em cima de geração. Por fim, você vai ter mais brasileiros do que chineses, de fato. Uhum. As pessoas vão estar muito mais inseridas na cultura brasileira do que na cultura chinesa. E sendo assim, a gente pode constatar que provavelmente os hebreus também tiveram esse tipo de comportamento. E se tinha lá um costume de escrever nos umbrais das portas orações egípcias, com o objetivo de afastar qualquer tipo de mal, qualquer tipo de praga, né? Se você tivesse lá as orações nos seus umbrais, nada podia tocar você e sua família, né? Todos que moravam dentro daquela casa. Então Deus vem e estabelece algo no mesmo sentido, porém instituindo a verdadeira proteção. O sangue do cordeiro é que tinha que estar nos umbrais das portas, e só assim o anjo da morte não alcançaria o povo dele. A forma de separar o povo, de proteger o povo, a forma de acontecer o Pessah, de acontecer essa questão do anjo da morte pular a casa, era tendo o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, demonstrando assim onde está a verdadeira autoridade, a verdadeira proteção. Exatamente, muito interessante. E, na verdade, o povo comemora, né, os judeus, eles comemoram até hoje a festa da Páscoa, né? Fazendo aí, relembrando a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, né? E aí eles comemoram a libertação do povo judeu da escravidão. Só que hoje eles comemoram com algumas diferenças, né? A gente sabe que depois de Jesus, aproximadamente 70 anos, não é isso? Sim. Jerusalém foi invadida por Roma, né? O templo foi destruído, o povo foi disperso e mesmo ao longo dos anos aí com muita treta, eles voltaram, mas não exatamente como antes, né? Então, por exemplo, hoje eles não têm templo mais para poder fazer os sacrifícios e as celebrações deles, mas eles mantêm a tradição, né? Conforme o mandamento. E tem alguns elementos interessantes que a gente vê eles usando hoje. A Páscoa judaica, ela é inaugurada com o Seder, né? Que é um jantar, né? No qual as famílias judaicas se reúnem para celebrar, né, a libertação. E aí, esse jantar ele é realizado dentro de uma liturgia que eles seguem, baseada na leitura do livro de Haggadah, né? Que é um livro que contém toda a história, né, de libertação e toda a orientação em relação à Páscoa. Uma coisa que eu achei interessante é que uma tradição que ficou muito comum na Páscoa judaica é o que eles chamam de afikoman. Eu imagino que é assim que fala. Né, em que eles pegam o pão sem fermento, né, da festa, e eles dividem ele em 2. E aí o maior pedaço é escondido. E depois do jantar, as crianças partem, né, à procura desse pedaço do matzah, ou matissá, acho que é matissá, né? E aquele que encontrar ganha um prêmio. Então, assim, ficou comum esse costume durante a festa.
Meteram um caça-tesouro no meio do negócio. Exatamente. É uma festa de criança, né? Uma tradição de criança. E com relação aos elementos da Páscoa, né, eles mantêm o mandamento de não comer nada fermentado, né? E aí eles têm vários alimentos que fazem parte da liturgia, né? O primeiro é esse matizá, que é o pão sem fermento, né? O vinho, né, que é um vinho especial para a Páscoa, que ele também não é fermentado. Tem o zeroá, que é um pedaço de osso com carne, que é assado, e ele serve para simbolizar o sacrifício, né, que não é feito mais, mas eles incluíram o zeroá para representar o sacrifício que deveria ser feito, né? Tem o maror, que é uma raiz amarga que simboliza a amargura, né, do tempo da escravidão. Eles têm esse costume de... É uma espécie de alface, né, amarga, que eles utilizam para poder simbolizar a amargura, né, como as ervas amargas que o povo comia na época do Êxodo. E tem esse aqui é difícil de falar, que é o carossete. Carossete. Que é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes, né? Que simboliza a argamassa que eles usavam nos tijolos. Olha que legal, né? Incluíram isso. Viagem. Esse aqui, água salgada, que simboliza as lágrimas e suor derramado pelos judeus durante a escravidão. Esse jantar ele é bom, né, Sandra? Não é? Gostoso. Eles cozinham batata cozida em água salgada. E o beitsá, que é um ovo cozido que simboliza a esperança do povo pela recuperação do templo de Salomão, né? E simboliza o luto pela destruição do templo. Né? Então eles estão aí até hoje na esperança de que o terceiro templo vai ser construído quando o Mashiach chegar, né? O Messias prometido pelos profetas. Então assim a gente vê que mesmo com toda a limitação, né, que eles têm hoje pela falta do templo, né, as tensões que eles têm com os muçulmanos lá em Jerusalém e todos os anos de dispersão, eles ainda mantiveram a tradição e o costume de guardar a Páscoa. E ela continua até hoje sendo a festa mais importante do povo judeu. Então lá, o que isso tudo aí tem a ver com a Páscoa cristã? Né? O que a gente entende disso tudo? Eu acho que o ponto principal que a gente pode destacar é que a Páscoa ela tinha um papel memorial para o povo de Israel, mas também ela foi instituída com um intuito escatológico, um intuito didático, a fim de apontar para a questão do Cristo, da mesma maneira que o cordeiro foi morto e o sangue vertido por esse cordeiro foi o instrumento de proteção do povo quando o anjo da morte passou, né, foi o que protegeu o povo da morte eminente. Da mesma maneira, o Cordeiro de Deus seria imolado, seria entregue e morto, e o sangue dele seria vertido na cruz para que nós fôssemos também libertos, para que a ira do Senhor fosse desviada de nós, para que a ira do Senhor passasse, né, pulasse aquele que tem o sangue do Cordeiro sobre ele, aquele que professa o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Exatamente. Então, Cristo, ele é o Cordeiro Pascual, né? Ele é o Cordeiro Pascual. E hoje, quando se faz menção à Páscoa, né, na tradição cristã, é fazendo a celebração da morte de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, né, e de como ele cumpriu o plano da salvação, nos concedendo uma nova vida, né, libertando o povo do pecado, do juízo do pecado, e nos concedendo uma nova vida. Agora, é interessante a gente pensar na questão assim, de que a Páscoa, né, essa chamada Páscoa cristã, é uma festa da tradição cristã, né? E aí talvez seja um ponto meio controverso, né? É uma festa bíblica, é uma coisa assim, o cristão hoje celebra a Páscoa porque a Páscoa em si é uma festa judaica. Você não tem na Bíblia uma Páscoa cristã. O que se tem na realidade é Jesus instituindo a ceia. E a ceia ela tem um papel
memorial, assim como a Páscoa. A ideia aqui é que Jesus ele substitui a Páscoa pela ceia. Da mesma maneira que a Páscoa apontava para um libertador, apontava para o Cordeiro que seria morto e o seu sangue, né, protegeria o povo, da mesma maneira a ceia faz um memorial do Cordeiro que se entregou, que entregou a sua carne, que derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos do pecado. Então Jesus ele dá continuidade a esta celebração com o mesmo objetivo de estabelecer um memorial, porém nesse memorial não se tem o cordeiro, porque o cordeiro já foi entregue. E é interessante, porque como já foi dito aqui, no ano 70, o templo foi destruído. E isso é extremamente interessante, porque da mesma forma que os cristãos celebram a ceia, né, fazem um jantar em memorial ao sacrifício de Jesus sem um cordeiro, porque Cristo já se entregou por nós, então não é necessário mais um sacrifício. Parece até que Deus ele permitiu a destruição do templo para que os hebreus também fizessem a Páscoa sem o cordeiro, uma vez que o cordeiro já foi morto. É muito interessante isso. Então, assim, a gente conclui com isso que, de fato, a Bíblia não orienta que a gente celebre a Páscoa. Pelo contrário, ela nos orienta, Jesus nos dá um novo memorial, né? Assim como ele fala lá, esse é o sangue que foi vertido por vocês na cruz, que representa a nova aliança. Então, um novo acordo, é um novo memorial. E é interessante a gente observar que da mesma forma que a Páscoa tinha 3 elementos, né, principais, que era o cordeiro assado, as ervas amargas e o pão asmo, a ceia, né, que Jesus instituiu, substituindo a Páscoa, também tem 3 elementos, né, mantendo aí o mesmo, como vamos dizer, padrão, né, a mesma ideia, que é o vinho, né, representando o sangue de Cristo, o pão asmo representando o corpo de Cristo sem pecado e o lava-pés, né, que ele institui entre os discípulos, que representa a comunhão entre os irmãos em humildade, né? Servindo uns aos outros. Então, essa é a instituição, esse é o memorial da morte, né? Como ele diz, fazer isso em memória de mim. Exatamente. Então, a Bíblia não nos orienta a celebrar a Páscoa. Mas tudo bem, a questão, por uma questão cultural, por uma questão de festa tradicional, você utilizar esse feriado para refletir sobre a questão da morte de Cristo, até mesmo pregar sobre isso, até mesmo estudar sobre isso, até de certa maneira celebrar isso, mas não por uma orientação bíblica, porque a orientação não é que celebremos a Páscoa, mas sim a ceia, que é o memorial do sacrifício de Cristo. Exatamente. E só puxando um gancho nessa questão de ser uma festa cultural, né, que a gente vê que tem vários aspectos peculiares, né, na forma como as pessoas culturalmente celebram a Páscoa. E aí eu acho muito importante a gente pensar no que seria uma grande questão, né, desse assunto, que é: coelho bota ovo? O que você acha, Nicolas? É claro que não, né? Ainda mais de chocolate. Nossa, se botasse, todo mundo ia ter uma criação de coelho em casa. Eu mesma ia ter uns 10. Ainda mais o ovo custando 40 milhões cada um. Então, de onde que surgiu isso, né? Coelho, ovo, peixe. Só a título de curiosidade... Peixe é carne. Peixe é carne. Eu nunca entendi isso, cara. Não, é Semana Santa. Não tô com todo respeito aos católicos que estiverem nos ouvindo, mas eu realmente não entendo. Peixe é carne, cara. Então, não é muito claro assim exatamente como ou porquê que o coelho virou um símbolo da Páscoa, né? Mas a gente sabe que o coelho, ele, de um modo geral, né, na humanidade, ele tem esse símbolo de fertilidade. Justamente por ser um animal que tem
fama de ser muito procriador, né? De procriar bastante. Então, ele tem esse significado de representar a fertilidade, né? Então, ele era um símbolo também muito importante numa festa que era dedicada à primavera, né? No hemisfério norte. E a fertilidade da terra. Né? Por exemplo, na Alemanha, o coelho era símbolo de uma deusa adorada pelos germânicos e também anglo-saxões, que é a deusa Ostara, né? Que deu origem à palavra Ostern, que eu não sei falar alemão, não vou me arriscar a falar esse trem. É tipo isso. Que é a palavra para Páscoa, né? É a palavra para Páscoa em alemão. E Eastern, que é em inglês, né? Então, assim, as ilustrações dessa deusa Ostara, elas também sempre apareciam lebres, né? Que eram os animais preferidos dela. E eles celebravam essa festa em homenagem a ela durante o mês de abril. E aí os anglo-saxãos transferiram esse nome de Easter também à festa cristã, né? Porque ela celebra a ressurreição de Cristo, adaptando assim o nome da festa pagã às tradições cristãs. E é aí que começa a mistura, né? Diz que a partir do século XIX eles começaram a fazer bonecos de chocolate de açúcar na Alemanha. E começou a circular entre a população uma lenda de que um coelho foi preso junto ao túmulo de Jesus e presenciou sua ressurreição. O quê? Foi essa a minha reação quando eu vi isso. Nunca ouvi falar isso. Nem eu, velho. Não tenho a menor ideia de onde tiraram Que isso. Que loucura. Então, né, aí começou. Outra coisa é em relação ao ovo, né? O que tem a ver o ovo com o coelho? Porque o ovo, ele também tem esse símbolo, esse significado de ser de fertilidade e renascimento, né? Ele já era usado também anterior ao cristianismo em culturas pagãs, né? E eles tinham esse costume, né? A troca de ovos no equinócio da primavera, né? Que acho que é 21 de março, mais ou menos. Eles tinham o costume de celebrar o fim do inverno e o início da primavera. Então, para eles obterem uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos na terra em que eles iam cultivar. Por causa, né, dessa crença, né? Então, assim, quando a Páscoa cristã ela começou a ser celebrada, a cultura pagã que festejava, né, a primavera, ela foi integrada na Semana Santa. Então, os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo, né? Provavelmente, né, foi isso que aconteceu. Isso é uma espécie também de sincretismo religioso, né? Justamente por a Páscoa ser uma festa cultural e tradicional, muitas misturas aconteceram. E aí, esses símbolos passaram a ser integrados, né? O ovo de Páscoa de chocolate, né, que é uma tradição milenar, passou a ser relacionada ao cristianismo. Eles costumavam pintar um ovo oco de galinha, né? Eles pintavam eles de cores e tal, né? Na celebração da festa, em comemoração à ressurreição de Cristo, como um símbolo de nascimento. Mistureba, que chama isso. Doideira demais, que eu tô escutando você explicar e eu entendi metade só. Porque não faz sentido nenhum. Pois é, são elementos que não têm, assim, basicamente nada a ver, mas que por uma questão puramente de costume foi integrado, né? Tinha um costume, passará a ter outro, e aí misturou um costume antigo com um novo e virou tudo uma coisa só, né? Quando você vai ver, igual a gente explicou, o que é a Páscoa na Bíblia e qual que é a obra de Cristo, né, como o Cordeiro Pascual, você vê, não tem nada a ver esse negócio, né? É só... Hoje, basicamente, é mais para uma questão de comércio mesmo, né? Para o pessoal enriquecer nos milhões que eles cobram nesses ovos de Páscoa. Um outro ponto que a gente precisa falar é a questão do dia da morte e ressurreição de Jesus. Acaba que, tipo assim, o que importa de verdade é que Jesus morreu e ressuscitou. Uhum. Isso é o que importa. O que importa é que ele se entregou, que ele
verteu o seu sangue para poder nos comprar, para poder pagar o preço pelos nossos pecados, e ele ressuscitou e ele vive até hoje. Mas é aquele lance, quando você tem um feriado todo baseado em cima de uma interpretação que pra gente tá equivocada, então logo se torna sim um assunto relevante, se torna sim algo a se discutir. Foi quarta. Então, na verdade, o que a maioria dos cristãos, né, os cristãos de um modo geral, acreditam é que ele morreu na sexta-feira, ficou morto no sábado e no domingo de manhã ele ressuscitou, né? Isso. E aí, a grande questão aqui ele falou que ele ia ficar morto 3 dias e 3 noites. O texto em questão é Mateus 12, 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Esse final aí eu quis ler só porque Jesus é cabuloso. Então, Jesus ele é bem enfático nesse ponto, né, de que são 3 dias e 3 noites. Ele apresenta isso como sinal da autoridade dele. Sei lá, pra mim isso é muito sério. E embora algumas pessoas, né, algumas não, na verdade a maioria, né, das pessoas tenham essa questão muito, muito clara, muito certa de que ele realmente morreu na sexta-feira, pelo menos pra nós não é tão claro assim, né, justamente porque a discrepância do período ela é muito grande. Exatamente. É claro que assim, isso é um assunto extremamente complexo, onde existem muitos argumentos e contra-argumentos na teologia, e a gente não quer aqui já abordar dessa maneira. Talvez até cabe um podcast só para esse assunto, né? Mas a gente quer dar uma pincelada em alguns pontos para a gente poder conseguir falar um pouco sobre essa visão. Qual que é a questão? O que a gente sabe, né? A gente sabe que Jesus morreu na hora 9, que dá mais ou menos 3, 4 horas da tarde, né? Isso. Essa contagem de tempo ela não era tão exata. E a gente vê também que ele foi sepultado pouco antes do pôr do sol, justamente porque ia começar o sábado. E outra coisa que a gente tem claro também, que é um consenso entre os evangelhos, é que no domingo de manhã, né, ele já tinha ressuscitado. Né, ao amanhecer, ele já tinha ressuscitado. Então assim, quando você leva para o lado da questão matemática, né, igual a gente brincou ali, não fecha a conta. Não dá, porque tipo assim, você tem 1 hora, 2 horas da sexta-feira, o sábado, dia e noite, e depois mais 1 hora. Entende? Você vai ter textos ali falando que no despontar do primeiro dia, na transição do dia, ele já tinha ressuscitado. Isso, antes do amanhecer, né? Quer dizer, quando ainda estava escuro, as mulheres vão até o sepulcro e ele já tinha ressuscitado. Então, assim, no geral é como se Jesus tivesse ficado morto menos de 30 horas. Entende? Então, como que a gente pode encaixar isso em 3 dias e 3 noites? Então, assim, não fecha muito, não faz muito sentido pra gente. E aí, quando a gente observa o relato dos evangelhos, a gente vê uma coisa que é curiosa. Por exemplo, em Marcos 16, 1, diz que passado o sábado,
né, as mulheres lá, Maria, e as mulheres que andavam com Jesus, compraram aromas, né, coisas para perfumar, que era costume da época, quando alguém era enterrado sem ser na terra, elas colocavam ali perto dele perfumes para poder dar uma placada no cheiro. Se tinha, só acrescentando, se tinha o costume, né, o sepultamento judaico, de lavar, purificar e perfumar, ungir o morto. A questão é que Jesus foi enterrado com pressa, justamente porque estava perto do pôr do sol. Exatamente. Então elas prepararam esses aromas para poder levar. E aí em Mateus 16:1 diz isso, que passado o sábado, elas compraram esses perfumes, esses aromas e tal. Só para quem não sabe, no sábado elas não poderiam comprar, né? Não poderiam trabalhar, não poderiam fazer obras dessa natureza. E aí, quando você vê em Lucas 23:56, diz que elas se retiraram para preparar esses aromas e descansaram no sábado, conforme o mandamento. Então, em um texto, elas primeiro passou o sábado, depois comprou. No outro, primeiro elas comprou e depois passou o sábado. Aí você pensa, isso é uma incoerência, uma contradição, né, do texto. É um erro, diferenças de relato e tal. E assim, qual que é o mais provável? A Bíblia está errada, está equivocada, né? Está sendo contraditória, ou a minha interpretação é que está sendo contraditória? Exatamente. E aí, tem um ponto muito importante que talvez seja o ponto-chave, assim, na hora de você fazer essa compreensão. Que é o quê? Você pode considerar um erro na narrativa, uma coisa assim, mas quando você entende o que é o sábado judaico, tudo fica mais claro. Porque, na verdade, a gente, quando vai ler o texto, olha e fala assim, Shabat, 7º dia da semana, né? E aí tem outro, por exemplo, que tem textos que falam que Jesus foi crucificado na Parasev, né? Parasev é o dia da preparação. E aí a pessoa vai ler e vai entender, Parasev, sexta-feira, que é o dia da preparação para o sábado. Porque todo sábado, todo Shabat judaico, ele era antecedido pelo Parasev, que é o dia da preparação, onde eles iriam preparar tudo que ia ser necessário de usar no sábado, para que no sábado não fosse feita nenhuma obra. Só que Shabat não necessariamente significa o 7º dia da semana, da mesma forma que Parasev não necessariamente significa sexta-feira, né? Por quê? Porque quando você vai olhar lá em Levítico 23, na instituição das festas, das celebrações, você tem uma distinção. O Shabat, para ficar assim mais claro, a gente precisa entender essa palavra como se fosse um sinônimo da nossa palavra feriado, né? Feriado. O Shabat, ele não tem relação com o 7º dia, ele tem relação com descanso, com pausa. É um cessar na obra para se voltar a atenção para outra coisa, para o descanso, para a celebração, né? Então, quando o 7º dia, tendo sido consagrado lá na primeira semana da criação, ele recebe esse nome hebraico de Shabat, porque no 7º dia semanal é feito essa pausa no trabalho, né? Deus fala, vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia vocês vão celebrar o Shabat. Vocês vão fazer um descanso e vai ser uma festa em celebração a Deus. Esse sábado ele é semanal, né? Mas além dele tem outros, que são as festas, né? E você tem vários Shabat, né? Como o dia da expiação, você tem a festa da colheita e a Páscoa, né? O dia da Páscoa, ele é um Shabat. Então, só que esses Shabats, eles são anuais, né? É diferente. Então, você tem vários Shabats anuais e você tem o Shabat semanal, que acontece sempre no 7º dia da semana. Então, tinham, sim, semanas em que ocorriam 2 Shabats na mesma semana. E aí é que está o ponto. Então, só para a gente clarear essa questão, quando você vê, por exemplo, o texto de João 19:14, ele deixa bem claro que aquele dia
em que Jesus estava sendo julgado, condenado e crucificado, era uma parasceve pascual, né? Então, assim, alguns interpretam isso como, é a parasceve que acontece na semana da Páscoa. Só que não faz, assim, não tem por que você fazer essa jogada, esse esforço todo para dizer que era a sexta-feira da semana da Páscoa, sendo que a parasceve que antecedia o sábado da Páscoa, o Shabat da Páscoa, também era parasceve, só que era parasceve da Páscoa. Então, você vê que Jesus ele vai ser crucificado e morto na véspera do Shabat, e esse Shabat não necessariamente era no 7º dia, porque como a Páscoa era celebrada pelo dia do mês, então ela poderia cair em qualquer dia da semana. Então, fazendo aí a cronologia, né? Você tem Jesus morrendo na parasceve pascual, e aí ele permanece, isso no cair da tarde. E aí ele é sepultado e passa o sábado de Páscoa morto. Então, depois desse sábado de Páscoa, do Shabat da Páscoa, as mulheres compram os ungüentos, os aromas, né, os perfumes. E aí, após comprar, elas descansam. Isso por quê? Como Jesus ele foi, como o Nicolas falou, enterrado às pressas. Porque já estava entrando o Shabat e elas não poderiam comprar no sábado. Em nenhum sábado elas poderiam fazer nenhum tipo de obra. Vale acrescentar que o texto ele vai chamar esse sábado de grande dia, grande sábado, de modo que não era um sábado de rotina, era um sábado específico. Exatamente. Então tinha uma grande preparação. E aí elas não teriam tempo, né, de fazer essa preparação, essa compra desses perfumes no próprio sábado. Então, você consegue compreender por que num texto elas estão comprando depois e no outro elas estão comprando antes. Porque, na verdade, tem um sábado, e aí você tem um sábado que caiu, um sábado de Páscoa, que é anual, e você tem um dia de trabalho e depois seguido de outro sábado, que é o sábado semanal. E isso indica o quê? Que a crucificação caiu numa quarta-feira, na parasceve pascual. E aí ela foi seguida do sábado, né, o Shabat de Páscoa, e depois de um dia de trabalho, na sexta, que seria a preparação para o sábado semanal seguinte. Então, faz as contas aí para ver se fica melhor, né? Você tem a noite da quarta para quinta. Isso. O dia da quinta. Então, um dia e uma noite. A noite de quinta para sexta e o dia da sexta. 2 dias e 2 noites. Isso. Depois a noite de sexta para sábado. E assim como fala no texto, ao findar do sábado, né? Exatamente. Ao findar do dia do sábado, né? Ou seja, a noite de sábado, que já é o domingo, depois das 6 horas, a ressurreição de Jesus, completando exatas 3 dias e 3 noites. E aí, como tem alguns textos que falam que elas foram de manhã, elas foram ao despontar do dia, ou elas foram nas primeiras horas da madrugada, isso não interfere na questão, porque ele teria ressuscitado antes, muito antes do amanhecer. É por isso que quando elas chegam lá, ele já tinha ressuscitado, a pedra nem estava mais lá, os guardas já tinham fugido há muito tempo. Então, assim, fica muito mais claro, e principalmente quando você entende essa questão de 2 sábados caindo na mesma semana, tudo faz sentido. Pessoalmente, eu gosto muito de coisas lógicas e bem ordenadas e explicadas. Então, eu me sinto muito mais em paz com essa explicação do que com essa ideia de que 3 dias não é 3 dias e tal. 1 hora de um dia já é o dia inteiro e a noite inteira, né? Para mim faz muito mais sentido assim, né? Como a gente falou, não é um ponto tão importante assim, né? Mas é interessante porque acaba que essa coisa assim, você vê a proporção que tomou, sexta-feira da paixão, sábado... É relevante. Isso, então é interessante você ver que não foi bem assim, né? Talvez não tenha sido bem assim.
isso aí, pessoal. A gente está caminhando para o final desse episódio. É um episódio especial, né? A gente está gravando aqui no sábado à noite e a intenção é que amanhã ele seja publicado, né? Então você vai estar ouvindo ele no domingo de Páscoa. Olha que legal. E a gente teve essa ideia de falar sobre esse assunto, né? Justamente por conta da Semana Santa. E é claro, né, que, tipo, quem quiser mandar aí uns ovos de Páscoa aí pra gente aí, a gente tá aceitando, não tem problema. Com certeza. Entendeu? Não é porque não tem nada a ver com a Páscoa, né, que não, né, não tem absolutamente nada a ver com a Páscoa, que a gente não come. Ó, a gente come de bom grado. Pode mandar. E peixe é carne. Então, galera, é isso aí. A gente tá ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Falou! Falou!